Hello, dear student! Vamos falar sobre os advérbios de modo. Eles explicam a forma como fazemos algo. Por exemplo, fazemos as tarefas do dia vagarosamente ou rapidamente, de maneira bela, de maneira ruim e assim por diante. Esses advérbios de modo que eu citei são fáceis em inglês. Nós precisamos saber o adjetivo e acrescentar o sufixo "ly". Por exemplo, devagar é slow, de forma devagar é slowly. Então vamos ver o uso em uma frase. Repita vagarosamente para eu acompanhar. Traduzindo fica: Repeat slowly for me to follow. Então, usando essa estrutura, o adjetivo bad forma o advérbio badly. Quick forma quickly. Viu como é fácil? Mas preste atenção num detalhe. Quando o adjetivo terminar em Y, precedido de consoante, precisamos trocar o Y por I antes de acrescentar ly. Por exemplo, heavy, heavily. Depois de aprender a como usar os advérbios, o importante é saber utilizá-los dentro das frases. Então, pratique! See ya! Os advérbios de modo no inglês complementam o sentido do verbo. Eles trazem informações sobre a forma como a ação foi feita. Por exemplo, ela conseguiu nadar facilmente. She could swim easily. Para formar um advérbio, pegamos o adjetivo e acrescentamos o sufixo ly. Por exemplo, sortudo, lucky. Com sorte ou por sorte, luckily. Quando o adjetivo termina em LE, precisamos trocar o E por I. Por exemplo, gentil, gentle. Gentilmente, gently. Simples, simple. Simplesmente, simply. O adjetivo whole, que significa todo, completo, é uma exceção. Como advérbio, ele fica wholly, completamente. Mas além dos advérbios terminados em ly, que são os mais comuns, temos também as locuções adverbiais. Algumas delas se referem ao modo como você se desloca. Por exemplo, ele foi de trem. He went by train. O advérbio aqui é by train. De carro, by car. Espero que você faça um bom uso dos advérbios, porque eles ajudam a dar detalhes do que queremos contar. See ya! Bye! Hello! Você já notou que em inglês algumas palavras nunca vão no plural? Pois é, a regra do plural é diferente se compararmos com o português. E esse é o nosso assunto de agora. Vamos identificar a diferença entre substantivos contáveis, que podem ser expressos no plural, e também os incontáveis. Esse tema de contável ou incontável parece complicado, mas vamos lá. Por exemplo, você pode contar o arroz? Poder até pode, mas vai dar muito trabalho. Por isso, a gente não pede no almoço, por favor, me veja 3.500 arroz. Como alternativa, a gente pede uma colher de arroz. Então, a palavra arroz é considerada incontável no inglês. Em português, podemos falar, eu quero comer arroz. No inglês, não. Para esses casos, usamos some, que significa um pouco. I want to eat some rice. Podemos usar some para qualquer substantivo incontável. Outro exemplo, eu bebi chá hoje. I drank some tea today. Existem vários alimentos em que usaremos some, para carne, pão, massa e assim por diante. Hello, dear student! Procuramos sempre trazer temas que você possa usar quando estiver se comunicando na língua de Shakespeare. Nosso assunto agora é a voz passiva. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva é um recurso linguístico usado para enfatizar a ação e não o sujeito que a pratica. No inglês, a voz passiva é utilizada quando a informação mais importante é a ação. O sujeito que praticou é desconhecido. O contrário, a voz ativa valoriza quem realizou a ação. Então, vamos ver um exemplo de voz passiva. Você chega na cozinha e vê que não tem mais louça suja, mas não sabe quem lavou. Então, o comentário é: oba, a louça foi lavada. The dishes were washed. Observe que a frase não indica quem fez a ação, somente enfatiza a ação que foi feita. A estrutura da voz passiva inclui o to be como verbo auxiliar
E o verbo da ação, o principal, no particípio were washed, por exemplo, é o to be no passado mais o verbo wash no particípio. Agora quero ver você fazer essa frase na voz passiva. Os exercícios do inglês estão feitos, ok? Bye bye! A voz passiva em inglês tem a mesma estrutura do português, ou seja, o verbo ser, estar, mais o verbo principal no particípio. O to be vai ser conjugado no tempo verbal que você quiser colocar a frase, seja passado, presente ou futuro. Ele é que vai dar o tempo da oração. Veja esse exemplo de voz passiva no passado. The car was painted by John. O carro foi pintado por John. Agora, observe a estrutura. Was é o verbo to be no passado. Então, a frase toda representa a conotação de já ter acontecido. Painted é o verbo principal da ação to paint no particípio. A voz passiva enfatiza o fato em si e não o sujeito. O fato de o carro ter sido lavado é mais importante do que quem lavou. Vamos ver uma situação de voz passiva no futuro. O trabalho estará feito até segunda-feira. The work will be done by Monday. O verbo to be, que indica o tempo da frase, está no futuro, will be. E o verbo da ação, to do, está no particípio, done. See you next time. Bye! A voz passiva serve para enfatizar ações em vez do sujeito da frase, como acontece na voz ativa. Ela pode ser usada em todos os tempos verbais em inglês, presente, passado e futuro. E também pode usar inclusive os verbos modais. Vamos ver um exemplo de voz passiva com o verbo modal. A new road should be made here, ou seja, uma nova estrada deveria ser feita aqui. Should é o verbo modal que acompanha o be no nosso exemplo. E o verbo principal da ação é o to make, fazer, que na voz passiva fica no particípio. A voz passiva não é tão difícil quanto parece, porque na língua portuguesa falamos do mesmo jeito. Outros verbos modais que você pode usar na voz passiva são o can, could, may, might e must. Vamos ver outro exemplo. O trabalho pode ser feito amanhã. Novamente, estamos enfatizando a ação e não quem vai fazê-la. O verbo modal para poder é can. Então a tradução fica: The work can be done tomorrow. Bons estudos! See you later! Quando falamos em inglês, há algumas palavrinhas super úteis que podem ser usadas em diversas frases. Os advérbios already e yet, por exemplo, são muito utilizados para dar uma noção de tempo. O already se traduz como já e o yet como ainda. Vamos ver mais um pouco sobre como usar esses dois advérbios. Um exemplo do uso do already é dizer I have already been to Paris. Em português, a tradução fica eu já fui a Paris. Observe que eu não estou falando quando essa ação aconteceu. Nós sabemos que é uma situação no passado, mas não sabemos determinar quando. Essa é uma das diferenças entre o present perfect e o passado simples, que dá a data exata. No passado simples, a mesma informação poderia ser passada dessa forma. Eu fui para Paris nas férias. I went to Paris on vacation. Went é o passado simples do verbo ir. E nas férias, a época exata. Já yet é usado para frases na forma negativa. Por exemplo, eu ainda não fui a Paris, que se traduz I haven't been to Paris yet. Bye bye! Me, you, him, her, it, us, them. São os pronomes oblíquos em inglês, chamados de object pronouns. São um tipo de pronome pessoal usado em 3 situações, sempre após um verbo. Como objeto direto, como objeto indireto acompanhando uma preposição e como objeto indireto sem preposição. Vamos ver um exemplo de uso para cada situação. Como objeto direto, o pronome vai logo após o verbo. Eu ajudei ela, ou eu a ajudei no português correto. O pronome oblíquo para ela é her. Então, em inglês, a frase fica I helped her. Quando o verbo é intransitivo, ou seja, precisa de preposição antes do objeto, temos 2 formas de usar os oblíquos. Por exemplo, eu dei uma flor para ela. O verbo dar pede a preposição para. I gave a flower to her.
mas temos outra opção de uso, que no português seria traduzido como eu lhe dei uma flor. Então ficaria I gave her a flower. O sentido da frase não se altera, só muda a forma de usar o pronome oblíquo. Bons estudos! Bye bye! See you next time! A palavra também em inglês é to. Porém, há mais de uma maneira de expressar a palavra também em inglês. Vamos ver um exemplo. I love our classes. Se concordamos, respondemos so do I. Eu também amo as nossas aulas. Observe que a resposta so expressa também. Nessa estrutura, ela vem acompanhada do verbo auxiliar do e do sujeito I. Se quisermos dizer que ela também ama as nossas aulas, em inglês fica so does she, porque o auxiliar para a terceira pessoa do singular é does. Outra maneira de utilizar a palavra to, me too. Perceba que me too igualmente significa eu também, embora a estrutura da frase que concorda seja diferente da anterior, com so. Neste formato, utilizamos o pronome objeto, chamado em português de oblíquo mais a palavra to. Até a próxima! Bye bye!